Vamos começar essa gravação com a seguinte ilustração. Se colocarmos duas feras dentro de uma jaula, dois animais silvestres, dois animais ferozes, vamos dizer assim, eles irão brigar, eles irão lutar entre si, tá? Então, vem agora a pergunta: qual dos dois irá vencer? Quem vencerá? E a resposta é: vencerá aquele que for melhor alimentado, vencerá aquele que for melhor fortalecido. Oh, quão maravilhosos são os ensinamentos do apóstolo Paulo com respeito ao viver cristão, à vida cristã, à salvação, à vida eterna e o que passamos aqui até chegar lá. Bom, venha comigo, meu nome é João. O nosso comentário hoje é sobre esse assunto. Fique conosco até o final dessa gravação, porque isso é muito edificante para todos. E se você gostar também, dê o seu like, nos ajude a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Bom, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: que dentro do verdadeiro cristão, dentro de nós, existe duas naturezas. Isso somente o cristão, o verdadeiro cristão nascido de novo, tá? E há essas duas naturezas, e Jesus, ele fez menção de tudo isso. Quando ele disse para Nicodemos, deixou bem claro ali, que a partir do momento em que a pessoa assume Jesus, aceita a salvação, não fica nada de graça, não fica nada por isso mesmo. Ele recebe uma transformação tal que Jesus chamou de novo nascimento. Até ali, ele possuía somente a natureza de Adão, que herdou a natureza pecaminosa. Mas a partir do momento em que ele assume Jesus na vida, que Jesus entra na vida dele, aí passa a ter a nova natureza dentro dele. Foi isso que Paulo ensinou. Vamos dar aqui um resumo de tudo isso. Está bem claro, então vamos lá. Para a velha natureza, a Bíblia, todo o Novo Testamento, dá os seguintes nomes: o velho Adão, o velho homem e a velha natureza. E também chama de a carne. Aí até virou ditado, né? A carne é fraca. E é uma palavra bíblica. Bom, mas vamos lá. Quando se fala de carne, não está falando desse físico aqui, tá? Que não é nocivo. É muito bom, muito importante dar esses detalhes para você entender quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins. Nada a ver com essa carne, com esse físico aqui. Quando se fala em carne, que é um nome, é uma palavra repetida em muitas partes do Novo Testamento, está falando da velha natureza pecaminosa que herdamos de Adão, tá? Então é isso que está falando. Bom, e os nomes dados ao novo homem transformado, nascido de novo, o novo homem, né? A nova natureza, a natureza divina, são esses nomes que são dados a outra natureza. Bom, e Paulo deixou bem claro essas coisas, tá? Agora vamos lá. Quem é que vai duvidar da vida do apóstolo Paulo? Ele, que se encontrou com Jesus e foi transformado e se transformou em um homem salvo. Ele disse que essas duas naturezas estavam dentro dele e elas brigavam, elas lutavam, tá? Vamos dar aqui esse resumo do que ele diz lá em Romanos, do capítulo 1 até ao capítulo 8. Vamos lá, preste bem atenção porque isso é muito útil. Nos primeiros 3 capítulos de Romanos, Paulo mostra a situação do ser humano pecaminoso, perdido, à beira da perdição.
ao ponto dele dizer para todas as raças calarem a boca. Ele diz: ó, cala a boca, todo mundo é culpado diante de Deus. Bom, aí ele começa a mostrar a solução. No capítulo 4, ele ensina que para sair dessa situação é preciso ter a fé de Abraão. Para ser perdoado, justificado, tem que ter a fé de Abraão. É isso que ele mostra no capítulo 4. Bom, e no capítulo 5 ele mostra como é que esse remédio é aplicado para a pessoa ser perdoado, justificado e passar a ser considerado como se nunca tivesse pecado. Tudo isso? Isso mesmo. Aí, quando ele chega no capítulo 6, ele vai mostrar essa pessoa preparada para ser batizado. Depois de nascido de novo, depois de justificado, ali mostra o batismo, ele sendo batizado. Aí, quando ele chega no capítulo 7, é que ele mostra essa situação do homem vivendo novo nascimento, o cristão verdadeiro, e essa briga dentro dele, e ele sendo tentado, e ele vencendo, e ele buscando a Deus e assim por diante. Quando chega no capítulo 8, mostra o homem totalmente vencedor, esse novo homem totalmente vencedor, salvo, perdoado e preparado para ir para a glória de Deus. Ele começa assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina assim: quem nos separará do amor de Deus? São ensinamentos maravilhosos. Bom, mas agora deixa-me ler o que o apóstolo Paulo expressava da guerra que havia dentro dele. Deixe-me ler lá no capítulo 7 e os versículos 18 até ao 23, né? Ou até o 25. Deixa-me ler, permita-me ler, tá? Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Bom, aí você viu que o próprio apóstolo Paulo tinha essa guerra dentro dele, mas ele venceu? Venceu, é claro que venceu. Então, o que fazer para o novo homem vencer o velho Adão? Ou o que fazer para o espírito vencer a carne e a velha natureza? Bom, aí, voltando à ilustração das duas feras, tá? Se você é um cristão nascido de novo, de verdade, essas duas naturezas estão dentro de você. Agora, se você não é um cristão, ou é um cristão só de nome, nunca experimentou de fato o novo nascimento, você tem só a velha natureza de Adão. Então você vai continuar sendo dominada por ela. Agora, quem é nascido de novo, todo mal, toda má influência que está ao nosso redor, nós vencemos, porque procuramos alimentar a nova natureza que está dentro de nós. Bom, para alimentar a velha natureza, o velho Adão, basta sair por aí. Você vai encontrar tudo que desagrada a Deus, tudo que não é de Deus, tudo que é má influência. E aí, por onde você andar, você dando lugar para essas coisas, a velha natureza vai ser alimentada.
Agora, quem é cristão, verdadeiro, nascido de novo, não. Pode ir aonde for, pode andar por onde andar, mas essas coisas não dominarão a sua vida, porque a nova natureza de Cristo está dentro de nós. E agora, como alimentar a nova natureza, o novo homem? Está mais do que claro. Lembra do que Jesus disse na cara do tentador, que não é só de pão que vive o homem. Então ele estava explicando que tem uma nova natureza dentro de nós que precisa ser alimentada. E esse alimento é a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, se você levar uma vida de oração, se você se congregar normalmente, se você manter a comunhão com Deus, sempre ligado com Deus, claro, a nova natureza sempre vai estar em pé, sempre estará alimentada. E sempre alimentada, ela sempre subjugará a velha natureza, o velho Adão, a carne, a famosa carne, será subjugada e vencida. E saiba de uma coisa, essa guerra que o apóstolo Paulo falou, essa luta, persistirá toda essa vida que vivemos aqui, até o final dessa vida. Porque enquanto estivermos aqui, a velha natureza não vai morrer, sempre estará viva, mas tem que ser subjugada. Ora, até Martinho Lutero, ele se equivocou a princípio. Ele disse o seguinte: eu achava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas aí eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu vou ter que matá-lo todos os dias. Então, esse ensinamento é muito interessante. Isso quer dizer que todos os dias nós temos que golpear o velho homem. Matar o velho homem, matar entre aspas, mas só seremos livres dele, livres desse mal, depois que saímos daqui e formos para a eternidade com Deus. Até o hino na harpa que diz o seguinte: só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Bom, eu agradeço por você ter estado aqui assistindo a essa gravação. Se você gostou, dê o seu like, nos ajude, não custa nada, é rapidinho. E o meu muito obrigado. E acesse sempre a esse canal, que sempre terá coisas novas por onde você deve se alimentar. Deus te abençoe ricamente.